Susan! Hey, girl! Have you know about phone? Martha, please come here. Yeah. We have a problem. Goodness! Wait a little! Take it easy! Yeah, he has broken with Jessica. It's true. Please, I'm talking And to here's you. another- We have a problem. Hey! Oh, Hurry you're right up. there! Hey, Lou! Please. He's with another girlfriend. She's so beautiful. Yeah, I saw them talking in front of his house yesterday. Please. Can't you stop gossiping for a minute? The house is on fire. Hello, third grade. Let's start brochure number 4. So open your brochure on front B. Today we are going to start on front B. Class number 7, we are going to review the quantifiers. Much, many, a lot of, little, few. On page 1, we have the introductions of these quantifiers and a little text talking about rock band. Then, let's go to page 2. Na página 2, nós temos então os quantificadores com as suas definições, a lot of, lots of. Nós temos os exemplos, né, com o uso de a lot of ou lots of, que são usados, né, de uma maneira, né, sinônima. Você pode escolher qualquer um dos dois. Nos exemplos ali, there are a lot of tourists in Fortaleza. Jack drinks a lot of wine. He drinks a lot. Observe que a lot pode ser usado também como complemento, no sentido de quantidade, dando como intensidade. Ele tomou muito, mas com sentido de intensidade também, não só quantidade, tá? Principalmente quando ele é usado no final de frase. E lembrando que a lot of, ele é neutro, ele é usado tanto para substantivo contável como para incontável. Nos exemplos, na medida que vocês forem lendo, vocês vão vendo a função deles, como eles são colocados na frase. Então, a lot no final de frase tem um contexto um pouquinho diferente. Passa a ser não de quantidade, mas mais de intensidade. He drinks very much. Teria o mesmo contexto, né? He drinks a lot. Então, no contexto, na tua interpretação, pelo teu conhecimento, você vai vendo, né, a função do quantificador. Alright? Na sequência, nós temos ali, como podemos observar, a lot of ou lots of são usados antes de substantivos contáveis no plural e também diante de substantivos incontáveis. Então aqui, o exemplozinho ali ilustra essa introdução. Eu queria que vocês lessem com bastante atenção, certo? Ainda na página 2, much e many, que muitas vezes a gente aprende no ensino fundamental que eles são usados na forma negativa, né? E é muito comum, e é o correto também, usar na forma negativa much e many. Não costuma se usar o a lot of muito em frases negativas. Much e many substituem a lot of. Teria o mesmo contexto, principalmente, né, como eu acabei de dizer, quando você quer usar em frases negativas ou interrogativas. Então nós temos ali, ó, diante de substantivos incontáveis para grande quantidade, usamos o much. Exemplos: much rain, much blood, much sugar. Então, sem a definição, sem um número específico. Quando a gente fala de much ou many, a gente não dá uma quantidade específica, a gente dá uma noção de muito ou muitos. Many, para substantivo contável, nos exemplos ali, many computers, many beaches, many dollars. Much e many são usados sem restrições nas formas negativa e interrogativa, principalmente. He spent a lot of money. He didn't spend much money. Então observa como é comum eu substituir o a lot of tanto por much quanto por many, se as frases forem negativas ou interrogativas, certo? Ali no click, nas frases afirmativas em linguagem formal, podemos usar much e many, porém podem ser substituídos por expressões como a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of, a large amount of. Então são sinônimos.
Aí nos exemplos, much, a lot of, lots of, a great deal of, progress has been made recently. Então essas expressões você pode usar qualquer uma delas com o mesmo contexto. Much e many são as mais comuns, as mais usadas. Alright? Page 3. On page 3, we have another synonyms. Temos outros sinônimos para quantificadores. Observe. The last decade has witnessed improved living standards in China. A lot has been done to change. Much has been done to change. A great deal has been done to change. Então nós temos essas expressões para substituir a lot of, essas expressões que são as mais comuns. Atenção, outras duas expressões também indicam grande quantidade, que também não são muito comuns. E normalmente a gente costuma estudar mais no ensino médio ou ver essas exceções agora. Seria quite a few, quite a lot. Muitos ou muitas. There are quite a few snack bars in the city. There are a lot of snack bars in the city. There are lots of snack bars in the city. Então observe, ó, quite a few. O mesmo contexto, né, de a lot of ou lots of. Little, usamos o little para substantivos incontáveis, né, que vocês lembram disso. Só esse pequeno lembrete, nós temos ali little snow, little bread, few para contável, ok? Few countries, few ideas. Observe então que a gente usa esses quantificadores mediante, né, aos substantivos, se eles foram contáveis ou incontáveis, e sempre tem um contexto negativo. Little e few tem um contexto negativo, é poucos, às vezes num contexto de não o suficiente, certo? Muito poucos mesmo. Aí nós temos no Fique Esperto, little e few, sem o A transmite sentidos negativos, como a gente, né, citou agora. We must be quick, there is little time. Ó, devemos ser rápidos, temos pouco tempo, ou seja, o tempo que nós temos não é o suficiente, a gente tem que fazer algo para suprir, né, essa falta de tempo. Então é um contexto negativo. Usamos o a little e o a few, que transmite sentidos mais positivos, que passa a ter um contexto mais positivo. Observe, ó. Let's drink something. We still have a little time before the bus leaves. Vamos tomar algo. Temos ainda algum tempo antes do ônibus sair. Observe que aqui há tempo da gente tomar alguma coisa antes do ônibus sair. Então nós temos algum tempo. Por isso que o contexto passa a ser positivo, com o uso do A na frente. Don't forget this. Depois nós temos o resuminho, né? Singular, ou seja, substantivo incontável. Eu uso much, little, a little, no sentido, né, positivo que a gente acabou de lembrar. No plural, many, few, a few, sentido positivo, ok? Na sequência, nós temos no atenção, também usamos much antes de comparativo de superioridade. Much younger, much more important. Então usamos também much sempre que eu quiser colocar ou enfatizar o comparativo de superioridade. É muito comum usar o much na frente, certo? Bom, é importante que vocês leiam com bastante atenção, né? Vocês viram que aqui no Fique Esperto eu li só o exemplo do a little, tem o exemplo do a few, né? Do mesmo contexto, passa a ter um sentido positivo. É importante que vocês leiam, ok? No click nós temos far, far, longe, distante. A palavra far, longe, né, que tem esse contexto, quando usada na frente de um comparativo, significa muito também. Então, à medida que você vai lendo, você vai interpretando. Por isso que eu falei no início. Lendo a frase, com o conhecimento que você já tem de inglês, você vai interpretar aquela palavrinha com a função agora, né, de quantidade. Observe o exemplo. My boyfriend is much older than I am. My boyfriend is far older than I am. Então eu uso far no sentido de muito, intensidade,
Ok? Russian is much more difficult than German. Russian is far more difficult than German. Ok? Number 2. Too much, too many, no sentido de demais. Também muito usado para enfatizar. Sarah isn't coming to the cinema because she's got too much work to do. Ela tem trabalho demais para fazer. No contexto de substantivo contável ou incontável, certo? Eu uso too much ou too many, alright? Aí nós temos um exemplo ali embaixo. He doesn't want to invite too many people because his flat is small. Eu não quero convidar muitas pessoas porque seu apartamento é pequeno. Então, too many antes de um substantivo contável, right? So, this is page 3. And then we have page 4, que nós temos outros exemplos. Então, plenty of. Então, você usa plenty of para substituir a lot of, lots of, num contexto de mais do que o suficiente, bastante, grande quantidade. Só que plenty of não pode ser usado em frases negativas. Nós temos um exemplo ali, ó. Frank doesn't look well. He's lost a lot of weight. Não posso usar plenty of weight. Frase negativa, contexto negativo. Ok? Aí depois nós temos um resuminho, resumo número 2, falando sobre much e many e os seus sinônimos, né? As expressões que eu posso substituí-los, indicando quantidade. E no resuminho 3, nós temos very. Observe a função de very, muito, usado antes de adjetivo, advérbio, que é usado com intensidade. Very intelligent, very quickly. Too, demais. Observe, antes de adjetivos, de advérbios. Too young, too early, no contexto, né, de intensidade. E much, antes de adjetivo e de advérbio também, dando, né, um contexto de intensidade, como no comparativo que a gente tinha visto antes. Ó, much younger, much earlier. Então, nesse contexto, né, eu posso usar também o much antes dessas palavras, tanto adjetivo quanto advérbio. Depois nós temos, para finalizar, uma lista de substantivos incontáveis. Ok? That's all for today. Goodbye.